Amém. Graça e paz a todos que vão estar pela internet também. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Aleluia. Provérbios 31. Se você abrir a Bíblia no meio, se você tem uma Bíblia comum, né, uma Bíblia que não é de estudo, se você abrir a Bíblia no meio, você cai em Salmos. Salmo 80, mais ou menos, é um meio da Bíblia. Abriu no meio da Bíblia, o próximo livro, depois de Salmo, é Provérbios. Salmo tem 150 salmos. Na Bíblia judaica tem um salmo a mais, que é o 151, que eles consideram como salmo também, os judeus. Depois vem o livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria, né? Um livro de um sábio, né? Então você vê que ele é vários recados que ele dá, ele tem palavras curtas, mas importantes. Feito por Salomão. Incrivelmente, a gente falou até isso na semana passada, incrivelmente, todos os 30 provérbios, 30 capítulos de provérbios foi escrito por Salomão, mas o 31 não foi. O 31, se eu não me engano, foi escrito por um homem chamado Lemuel. É esse nome? Lemuel? Não se sabe por que só colocou um salmo dele, um provérbio dele. Obrigado, viu? Mas é um provérbio muito bonito. Amém? Graças a Deus. Semana passada nós lemos o 10, o 11, o 12 e o 13. Então eu vou pedir para a Andréia, depois de eu ter feito ela ficar vermelha aqui de vergonha, que eu judie dela, faz 20 anos isso. Não, 20 não, quantos? 13, mas você também não sai do 13 anos que você está na igreja, hein? Faz 5 anos que eu pergunto, quantos anos você está na igreja? 13? Hã? Agora? 14, então não é 20, mas está quase, né? Amém? Então eu vou pedir para você ler o 13 para a gente pegar o fio da meada de novo do que a gente falou domingo passado. Vamos lá. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Provérbios capítulo 31, versículo 13. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. O tempo. Amém? Quando a gente falou semana passada, esse barulho que fez é porque eu tirei o microfone do bolso. Quando a gente falou semana passada, a gente estava falando da mulher virtuosa, quem pode achar? Mas eu expliquei aqui para a igreja que toda a Bíblia, ela é feita, claro que para atingir mulheres, homens, para atingir as pessoas que estão no mundo, para atingir pessoas que estão dentro da igreja, ela é feita para todo mundo. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia é espiritual. E aqui a mulher virtuosa, essa mulher maravilhosa que se relata aqui, claro que ela pode ser falada para as mulheres têm que ler isso aqui, aprender, graças a Deus por esses aqui, mas ela está falando da igreja. A igreja é a esposa de Cristo, a igreja que é a noiva do Senhor, né? Então está falando da igreja, está falando de nós, está falando de mim e de você, está falando como é que Deus se alegra em nos ver, ou não. Quando eu sou uma mulher virtuosa, ou uma igreja virtuosa, Deus se alegra de mim. Não era isso que os provérbios, o que a gente leu para trás? Lê 10, 11 e 12 para mim, por favor. 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Você viu que ele fala ali, o marido dela confia nela. E isso tocou muito o meu coração semana passada, porque eu me lembro do pastor que eu tinha, que ele falava para mim, a gente tem que pedir a Deus que confie em nós, que confie na gente. Hoje é dia do pastor, né? É comemorado o dia do pastor. A Lana me mandou uma mensagem, pai, feliz dia do pastor.
que Deus continue confiando em você. Aí eu já tive que fechar o celular e orar de novo, sabe? 24 anos depois, eu ouvi mais uma pessoa olhar para mim e falar assim, que Deus continue confiando em você. Isso mexeu comigo, porque quando Deus confia em nós é porque Ele nos ama. E não só nos ama, mas ama o que a gente faz. Por isso que confia. Aí chegou nessa parte do 13, você põe aqui para mim, filhota, que agora eu tenho 2 filhas. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Eu expliquei semana passada, mas não vou explicar de novo não. Procura vídeo na internet de umas irmãzinhas chamadas assim, ó, ciclo de oração. Ciclo de oração. Isso começou com a Assembleia de Deus, né? Mas depois, a maioria das igrejas hoje tem. A gente não tem ciclo de oração aqui, mas tem grupo de intercessão, que é quase a mesma coisa, né? Procura essas irmãzinhas. As irmãzinhas tudo de saia. A mais nova tem 170 anos. Dá pra entender? A mais nova, que entra no grupo de oração agora, é de 170. Estão lá com os cabelinhos tudo branco e elas vão varrendo a igreja. Tem umas, principalmente no norte do Brasil, tem umas que estão varrendo, passando pano na igreja, elas vão cantando o hino da harpa. Eu olho aquilo e falo assim, mas que vontade de servir a Deus. Que maravilhoso, né? É servir a Deus. A gente vê, não na nossa igreja, eu penso que isso não acontece, né? Mas eu vejo nas igrejas acontecendo, quando as pessoas vêm à igreja que precisa dar uma varrida, falam assim, os obreiros aqui é fraco, hein? Entendeu? Você nunca fala assim, poxa, acho que eu vou varrer a igreja. Fala assim, os obreiros aqui é devagar. Você vê elas com aquele ânimo todo, aí você entende esse versículo aqui, ó. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que as mulheres, hoje não existe mais isso, mas antigamente as mulheres se uniam e toda semana faziam oração na casa de uma mulher. Entendeu? Toda semana fazia, por isso chama ciclo de oração, sabe? Porque ficava uma semana na minha casa, uma semana na casa do Renato, uma semana na casa do Mateus, uma semana na casa do Lucas, uma semana na casa do Caio, sabe? E vai, e não para. Não para. No ciclo de oração, as mulheres são cheias do Espírito Santo, Deus dá dom de profecia, Deus dá dom de todo jeito. É impressionante, porque as pessoas acham que a obra de Deus é feita dentro da igreja. A igreja não faz isso, a igreja, nós, igreja no coletivo, né? Todos nós temos que aprender que nós somos igreja onde nós estivermos. E não é a igreja nesse sentido que esse povo está falando. Eu sou a igreja do Senhor, individualmente você não é nada. Você só é igreja quando você faz parte de um coletivo, que a igreja é uma palavra coletiva. Então, a mulher virtuosa, aquela que agrada a Deus, aquela que enche os olhos de Deus, é essa, que trabalha, e trabalha com gosto, trabalha com afinco, trabalha com amor para fazer a coisa. Não é de obrigação que se faz, mas sim porque essa igreja que se obriga. Dá para entender? Vamos para frente agora, filha. 14. Como os navios mercantes, ela de longe traz o seu pão. Eu preciso do de baixo. 15. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Você percebe que essa mulher virtuosa, ela não para? Você percebe que ela não tem tempo para ficar reclamando, ela não tem tempo para ficar olhando o erro, ela não tem tempo para ficar olhando de um lado, do outro, como é que é a família do outro lá, como é que é a família do... Ela não tem tempo para isso, porque ela faz tudo. Ela negocia com os mercadores. Ela vai para negociar as coisas do Senhor. Deixa eu espiritualizar já. Ela vai para negociar as coisas de Deus.
onde ela chega, nos mercadores, seja onde for, aonde estiver distribuindo alimento, aonde estiver distribuindo mantimento, aonde estiver distribuindo coisas preciosas, ela vai lá para negociar, porque o bem que ela tem é muito mais precioso do que está ali naqueles barcos, e ela vai para negociar aquilo que é precioso para ela. Em outras palavras, às vezes as pessoas não entendem, porque a gente espiritualiza, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas em outras palavras, em qualquer lugar que eu entrar. Uma vez, sentado numa mesa com alguns advogados, com alguns empresários, estava ali, tinha umas 4, 5, tinha umas 6 pessoas lá, tirando eu, era todo mundo ali, ou empresário, era advogado, que a gente estava resolvendo um negócio de contrato, como ia fazer e tal. Aí quando terminou o negócio, aí eles olharam assim e falaram assim, isso, agora a gente pode comemorar tomando aquela cervejada. Eu falei assim, eu não. Foi por quê? Eu falei, eu sou pastor, cara. Eu sou pastor, eu não tomo cerveja de jeito nenhum. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Ele falou assim, não, mas Deus não vai falar nada, brincaram, né? Deus não vai falar nada de você tomar uma cerveja. Eu falei assim, olha, se ele falar ou se ele não falar, eu não vou fazer. Porque eu não perco minha bênção porque vocês querem que eu perca. Eu nunca vou perder a minha bênção de jeito nenhum. Tá bom, então, beleza, então, um dia nós se fala de novo, aí um advogado me deu a mão, parabéns pelo negócio, o outro parabéns, o inquilino do lugar falou assim, amém, nós vamos se conversando e tal, a conversa acabou, porque comigo acaba mesmo. Agora quer ouvir o que eu tenho? Quer ouvir o que tem para mim? O que Deus colocou na minha vida? Eu tenho para te falar. Eu tenho para te falar, trocar as mercadorias, dá para entender? Você traz as suas experiências, eu trago as minhas. Você traz aquilo que é bom para você, eu trago aquilo que é bom para mim. E eu vou negociar. Dá para entender? Tem que ser o de cima, filhota. E como um navio mercante traz de longe o pão. Nós sabemos o que quer dizer a palavra pão ou não? Sabemos não? Biblicamente, a palavra pão quer dizer o quê? É Jesus. De longe eu trago ele. De onde eu precisar ir, aonde eu precisar andar, eu vou lá buscar. Amém? Ao 14. O 15, filha, desculpa. Olha só. Ainda de noite se levanta. Esse de noite não é madrugada, esse de noite é quando, antes de amanhecer. Tá? Não é no meio da noite, mas é antes de amanhecer. Ainda de noite se levanta e dá mantimento para a sua casa. Hein? Quantas e quantas vezes mães e pais não dobraram seus joelhos para colocar os filhos na presença do Senhor, para colocar o marido, para colocar a esposa, para colocar, sabe, para colocar o pastor, que muitas das vezes o pastor foi livre da morte, até muitas das vezes por causa da oração das pessoas. Eu tenho consciência disso, viu, irmão? Eu tenho sabedoria disso, mas ela já logo de manhã já se levanta. Por quê? Por que fala na parte da manhã? Porque só serve orar de manhã? Não. É porque quer mostrar a primícia do coração dela. Quer mostrar a primícia de dentro do coração. Por isso que ainda de noite se levanta e dá mantimento a toda a sua casa e a tarefa às suas servas. Ainda assim, a gente ainda pode conduzir ainda as pessoas na palavra e na presença de Deus, em nome de Jesus. Aí você falou assim, pastor, como é que faz para fazer tudo isso? Eu nem vou me lembrar. É verdade, meu irmão, eu também não me lembro não. Eu só vou fazendo. Porque qualquer palavra da Bíblia, aumenta um pouquinho para mim, que eu acho que minha voz está diminuindo. Qualquer palavra da Bíblia, ela é um alimento para nós. Mas como é que eu vou saber tudo o que está aqui dentro? Mas a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Então, aonde é que está todo armazenado tudo isso?
Está armazenado em Deus. Todas as vezes que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a palavra dele. As coisas vão fluindo. As coisas vão fluindo. Você está naquele momento, você fala assim, o certo é eu fazer isso. Você nem sabe como é que aquilo veio, mas você sabe que você fala, o certo é fazer isso aqui. Dá para entender? E agrada a Deus, porque você imagina que todas as vezes que Ele fala com você, você rapidamente vai, você rapidamente obedece ali e começa a conduzir sua vida da forma que Ele falou. Isso agrada o coração dEle. Dá para entender? Cutuca o seu irmão que está do lado aí, não deixa ele à toa, não. Vai lá. 16. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Isso aqui, ó, esse versículo é o próprio versículo do evangelismo. Você quer um versículo para você falar sobre evangelismo? É esse aqui. Aí você fala assim, pastor, você ficou louco? Não fala nada disso. Ó, examina a herdade, ou o campo, né? Como diz na Thompson. Acho que campo é mais fácil. Examina o campo. Então eu não entro de qualquer jeito. Eu examino primeiro. Converso um pouco, falo. Às vezes a pessoa gosta muito de falar de futebol. Às vezes a pessoa gosta de falar de cavalos. Às vezes a pessoa gosta de animais. Às vezes a pessoa gosta de costura, sei lá. Estou inventando aqui as coisas. Ouve primeiro, analise o terreno, e aí você vai entrar. Você primeiro vê, conversa um pouco, tá? Às vezes a pessoa olha para mim, fala um assunto e fala assim, ixi, eu não sei nada. Vai falar, por exemplo, eles falam de carro, né? Eu não sei nem o nome dos carros. Seu nome de Gol, Brasília, Fusca. Esses eu sei, passou na rua é um Gol, é um Fusca, é uma Brasília, é uma variante. Variante você nem sabe o que é. Que é isso? Diplomata. Eu sei, esses aí eu sei, que é da minha época, né? Agora os de hoje eu nem sei. Nem o nome, até o nome é difícil de falar. Né? Eles enrolam. O nome a gente não consegue falar direito. Mas eles vêm falar, se vem falar comigo, eu falo também. Falo assim, legal, eu não conheço muito, mas pelo jeito você conhece, né? Eu conheço, acontece assim, pode fazer assim. Eu falo, olha que legal, eu vou dando atenção. Porque você sabe como é que é, né? A lei da convivência, ela tem uma lei de convivência, não tem? Eu escuto você falar, mas depois também você tem que escutar eu falar. Você vai falar de carro comigo, que é uma coisa que me interessa muito pouquinho. É bem pouquinho que me interessa. Mas eu vou ouvir você falar, mas depois você vai ouvir eu falar do que me interessa. Eu vou negociar bem isso aí, você entende? Então primeiro eu examino. Eu examino primeiro o campo para adquirir o campo. Eu vou colocar agora a bandeira de Jesus. Eu vou colocar agora a bandeira, vou falar, esse terreno aqui vai ser de Jesus agora. E agora eu vou aprofundar um pouco, porque eu vou entrar na oração, eu não quero nem saber, você segura aí. É aquele que não vai lá e só fala assim, Jesus te ama, dá para entender? Porque um Jesus te ama, o cara pode muitas vezes falar assim, isso eu já sei. Todo morador de rua, ou a maioria deles, não vou ser injusto, mas a maioria dos moradores de rua que eu fui evangelizar, quando eu falava do amor de Deus, ele falou, já conheci Jesus. Era impressionante a quantidade. Se tem 10 na rua, 9 já conheceu Jesus. E é morador de rua. Então, às vezes não adianta só isso, às vezes adianta fazer algo mais. Você vê que aqui em Serra Negra a gente não faz isso. A gente tentou uma época, mas não deu certo. O pessoal sai para entregar sopa, sai para entregar comida para os moradores de rua, né? Não faz tudo isso, prega a palavra. Eu acho aquilo maravilhoso, irmão. Se eu tivesse uma igreja em São Paulo, lá no centro, o que eu passava era madrugada em cima daqueles caras lá. Que eu acho que é isso que a igreja é isso que a igreja tem que fazer. Eu vou estacar agora a bandeira de Jesus nesse lugar. E eu vou determinar, não só falando na hora,
mas das minhas orações, Senhor, abençoa o João, o Antônio, sei lá como é que ele chama, abençoa ali aquele pessoal, abençoa aquela mulher, abençoa aquela esposa, o marido, abençoa o filho. Eu vou orar, eu vou estacar a bandeira de Jesus, eu vou adquirir aquele terreno para mim. Você crê que se eu falar para você uma coisa, você crê em mim? Deixa eu te falar, você acha que se tiver uma ação maligna sobre a vida de uma pessoa, você tem condições de agir ali? Pastor, por que você fala isso? Porque, olha, irmão, dificilmente uma pessoa pode ver a luz de Jesus se não tiver atrás dele um intercessor. Dificilmente uma pessoa pode ver e resplandecer a luz de Jesus sobre a vida dela se não tiver alguém que está orando por trás ali, rebatendo tudo que o diabo fala contrário. Quantas pessoas você não viu que depois de você ter falado de Jesus, depois de você ter apresentado o Senhor Jesus, começaram a entrar numa dificuldade grande? Começaram a passar por um problema grande, e o diabo atacando, querendo tira, isso não é para você, isso não é para você. E às vezes do outro lado a gente fica só assim, mas é assim mesmo, eu já levei a palavra, não quer ouvir. Isso é cuidar de uma parte da palavra, esquecer da outra, né? A Bíblia não fala para a gente orar sem parar. Então eu examino o terreno e primeiro examino ele. Eu vou devagarzinho, vou tateando o terreno, mas a hora que eu tiver domínio sobre ali, eu vou estacar a bandeira de Jesus mesmo. Em nome de Jesus Cristo. E planta uma vinha. Você sabe o que quer dizer vinha? Vinhedo. É a plantação de uva. É o símbolo do sangue do Senhor. Eu vou plantar uma vinha toda no coração ali. E olha mais, não é só isso. E com o fruto de suas mãos. Olha o que Deus fala para nós. Você é capaz. Você pode fazer. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você conhece esse versículo de cor? Eu sei que você conhece. Eu vou falando aqui, você vai falando aí. Eu sei que você sabe. Deixa eu te falar, quem é que expulsa demônio? Quem é que fala novas línguas? Quem é que coloca as mãos sobre os enfermos e expulsa as doenças? Quando Deus falou, para quem que ele falava? Ele falou para mim, que era pastor? Só foi para mim? Foi para quem? Ele falou com a igreja dele. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede os do rubi. Dá para entender isso? Dá para entender que você é uma peça importante nessa guerra que existe, essa luta toda que existe nesse mundo aí. A luta não é outra senão por almas. A luta não é outra senão pelo coração do homem. Pode ver até no mundo, na política, o que você quiser falar, toda a luta ela se resume aonde? Na salvação ou na perdição do homem. O que o diabo insiste em fazer? Insiste em querer levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. E o que a igreja faz? Insiste em levar o máximo de pessoas até o Senhor. A guerra é completamente essa. Então, eu coloco uma briga entre negros e brancos, eu coloco briga entre patrão e empregado, eu coloco briga em tudo quanto é lugar. Essas brigas servem para quê? Para ganhar o coração. É para isso, é para eu ter raiva dele, para eu ter ódio daquele outro, para que o ódio tome conta da minha vida. E isso tudo é para a perdição do homem. Porque o final das contas nem é pelo dinheiro. O dinheiro
Claro que é importante, mas nem é. O final das contas mesmo é para a salvação ou a perdição do homem. Tudo, se você for analisar, vai girar em torno dessa guerra. É por isso que a gente é chamado da noiva do Senhor. É por isso que a gente é chamado da igreja do Senhor. É por isso que Jesus Cristo nos deu autoridade, poder, para que a gente pudesse desfazer as obras do diabo. E não só isso, Ele colocou nós num lugar que é a destra de Deus, o Pai. Destra não é lado direito, esquerdo, cima, embaixo, não está falando de lugar, está falando de posição. E posição é posição de autoridade. Por isso que a Bíblia fala que a destra de Deus salvou. A autoridade do Senhor o fez isso. Dá para entender? Quando você entende a palavra do Senhor, você não vê uma pessoa aqui, outra sentada do ladinho, não tem nada disso. O que está sentado do lado de Deus somos nós, o corpo de Cristo, que continua ainda nessa guerra, que assumiu essa guerra desde o dia que saiu do batismo das águas, desde o dia em que recebeu o nome de Jesus e nunca mais foi igual. Nunca mais teria o direito de voltar para trás, nunca mais teria o direito de pensar o que pensava antes, viver o que vivia antes, falar o que falava antes. Agora não tem mais esse direito, agora é para frente. E para frente é que se anda com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Tem que seguir, vai seguindo. Quando Moisés falou para Deus assim, falou, Senhor, e agora, Senhor? Ele falou assim, você clama a mim, Moisés? Diz o povo que marche, é para frente que tem que ir. Ah, mas tem um mar, mas lá aconteceu alguma coisa. Ninguém que continua andando fica na mesmice. E aconteceu o quê? O mar se abriu. Você não queria estar lá? Oh, meu Deus do céu. Como é que o mar se levantou desse jeito aqui? O mar só abriu porque o povo não parou. Se parar, o mar não abre. Você entende agora que por que acontece tão poucos milagres no nosso meio? Porque quem para não vê o mar abrir, irmão. Quem fica paradinho ali não vê nada. Examina o campo, adquire e planta uma vinha com as suas próprias mãos. Deus confia em nós. Então nós vamos plantar uma vinha aí. Nós vamos plantar um vinhedo aí, em nome de Jesus. 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Cinge os seus lombos e fortalece os seus braços. Alguém lembra da armadura de Deus em Gálatas? Cingi-vos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Até na armadura fala de pregação aos incrédulos. Olha para você ver, até para ter armadura, precisa ter na consciência que você vai ter que ganhar almas no mundo até o fim da sua vida. Mas eu tenho que me revestir da couraça da justiça, eu tenho que me revestir do Senhor. Cinge seus lombos com a força. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalece-se no Senhor e na força do seu poder. É como eu estava dizendo, você tem um dia de folga ali, você tem um tempinho durante a noite, vai para o seu quarto, se fecha lá, busca o poder de Deus. Você vai ver seu corpo começar a tremer por causa do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo vai estar lá com você, vai estar lá, senão ele não falaria para nós. Aleluia. Cinge sua vida de força, com a força do Senhor, fortalece os seus braços, sem desânimo. Uma das coisas que abate muito o povo é isso, estou desanimado, Aí você pode estar desanimado, não tem problema não, mas vai desanimado mesmo. Você não tem hora que desanima do trabalho? Você não tem hora que desanima do trabalho? E o que você faz? Fala, estou desanimado, eu não vou mais. Você fala isso? Não fala.
Você fala, eu estou desanimado, mas eu vou do mesmo jeito. Eu vou do mesmo jeito. E para o trabalho a gente vai. Né? Glória a Deus. Para Jesus também. Para Jesus também a gente vai. Porque você nunca tinha ouvido isso, agora você ouviu. Eu também não, agora eu ouvi. Vamos lá, mais um só para a gente parar, porque você já avançou no tempo aqui. O pessoal da internet vai dar pulo, né? Porque eu acho que na internet não deve ter nem 20 minutos. Deixa pular, tem ceia. Você está vendo aqui uma mesa? Amém. Hoje é dia de ceia. Eu gosto de ceia. Ceia para mim é o culto que você tem que ser individualista. Ceia é assim, eu não busco pela minha mulher, pelos meus filhos, eu não busco pela igreja, eu não busco por ninguém, eu busco por mim. Sou eu. Aí a pessoa fala assim, que isso, pastor? Que isso não, eu tenho que me prestar conta da minha vida diante do Senhor. Eu quero sentar no meu lugarzinho na mesa ali, quero ceiar com o Senhor feliz. Sabe, quando aquele pão entrar dentro do meu coração, eu não tenho nada que me condene. Quando aquele sangue, que não é o sangue, é o suco da uva, mas representa, quando aquele sangue entrar dentro de mim, eu falo assim, agora, estou restaurado por completo. Já logo dou uma ordem, meu corpo fique curado agora. Que é o corpo de Jesus, dá para entender? É o corpo de Jesus, é o sangue, meus pecados foram lavados. Depois que você se lavou tudo, está tudo certinho com a sua vida, você prestou conta, ele fala assim, agora, lembrai da morte do Senhor, até que Ele venha. Você sentou à mesa com o Senhor? Então nós vamos buscar mais gente, o que a gente puder, para sentar na mesa também. Amém. Você leu aí, eu não vi você ler. Eu não vi você ler. Vai logo que o negócio aqui já vai sentar hoje. Hein? 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ah, meu Deus, prova a mercadoria, né? É aquilo que eu falei para você. O que adianta eu falar para você que Jesus cura? O que adianta eu falar para você que Jesus liberta? São palavras. São palavras que nem aquele doido lá que eu falei para vocês aqui na sexta-feira, doidão lá. Falou que Jesus enganou. Deus vai me dar condição. Eu conheci ele pessoalmente, sabia? Ele congregava na igreja com meu irmão. Um dia eu vou chegar nele. Ele vai ouvir umas boas. Mas olha só o que fala, prova e vê a boa mercadoria. Como é que diz na Thompson aí, que eu gosto mais da palavra da Thompson nesse parte? Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua mercadoria. O que adianta eu falar para você que Jesus é bom? Agora você quer ver como é que funciona? Quando eu falo para você, olha o que Ele fez comigo. Eu não só falo para você comprar, não. Eu mostro para você que a ferramenta é boa. Eu não só falo para você que você tem que fazer isso, não. Eu falo para você, eu fiz isso e deu certo. Então, a mercadoria que eu ofereço é mercadoria provada em mim. Olha para mim, diz Pedro. Pedro e João falou, olha para nós. A mercadoria que eu tenho, eu te dou. Aquilo que Jesus me deu. Dá para entender isso, né? Fala aí, filha, que eu não gosto dessa parte aqui. Aqui nessa tradução, gosto da Thompson. A sua lâmpada não se apaga de noite. Nem na meio à escuridão. Davi falava mais bonito, né? Falava assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que o Senhor é comigo. Tua vara e teu escudo me consola. Não fala isso? Tua vara. É vara e escudo? Cajado. Falei errado. Eu estou com escudo na cabeça. Não sei por quê. Falei escudo. Tua vara e teu cajado me consolam. E tem que ser um cajado mesmo. Porque escudo é para proteção, cajado é para correção. Por isso chama a vara e o cajado. Então, dá para entender? A lâmpada não se apaga nem se vier momento difícil.
Vem um momento difícil, eu vou continuar firme. Tem coisa que a gente não consegue explicar. Acontecem coisas na vida que a gente não vai conseguir explicar nunca. Mas quando nós estivermos diante daquele que é verdadeiro, tudo vai ficar claro para nós. Então eu aconselho você uma coisa. Sofreu uma derrota, aconteceu alguma coisa triste. Paciência, aconteceu. Vamos dar o passo à frente. Vamos continuar. Porque nem tudo a gente sabe a resposta. Nem tudo a gente consegue saber. A gente não conhece os planos e os propósitos de Deus. A gente não conhece o mundo que a gente vive no amanhã. A gente não sabe o que vem por aí. Pode ser coisas muito boas e pode ser coisas muito ruins. Uma guerra está se avizinhando no mundo. Profetizada há muitos e muitos anos, irmão, muitos e muitos anos essa guerra. E agora nós estamos chegando ao limiar dela. Essa guerra é importante dela acontecer para se cumprir aquilo que a palavra fala sobre a vinda do Senhor. Essa guerra só não aconteceu ainda porque existe uma coisa na terra que impede muitas coisas de acontecer. É a igreja. É a mulher. A mulher preciosa. A sábia que edifica a sua casa. E vai lutando, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais. Eu penso no meu coração, pode fechar sua Bíblia que nós para aqui. Eu penso no meu coração que o negócio, ele externamente vai piorar muito. Nos próximos meses, anos aí, penso que vai piorar muito. Se essa guerra começar a acontecer, né, vai trazer muitas dificuldades. Mas eu penso que isso tem que colocar um versículo que a palavra do Senhor diz. E eu quero terminar a pregação antes da ceia com essa palavra. A Bíblia fala que no final dos tempos viriam tempos difíceis. Mas não tempo difícil porque ia faltar dinheiro, ou porque ia ter doença de monte. A Bíblia fala porque teriam tempos difíceis. Porque as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. E elas não iam querer mais a palavra de Deus, da forma como ela é. Eles não iam querer mais a sã doutrina. Olha só, eles iam ajuntar pastores, segundo o seu próprio coração. Pastores que se apacentariam a si mesmo. E não é isso que a gente está vendo? Conheci pastores, irmão, que o único bem que tinha era uma bicicleta. Saía da sua casa com a bicicleta, a mulher sentada no ferro na frente, assim. Ia até a igreja, parava a bicicleta dentro da igreja, pregava a palavra do Senhor e ia embora com a bicicletinha embora. Conheci testemunho de pastor que depois de um domingo que nem esse que nós tivemos, chegava na sua casa e não tinha o que comer. Mas no culto estava dando tudo que tinha pelo povo. Conheço testemunho de pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor de uma forma que constrange a gente. Constrange a gente. Eu já entrei em vários conflitos comigo mesmo. E hoje o que a gente tem são pessoas que não aguentam estar na igreja. Perderam o sentido do que é oração na igreja, perderam o sentido do que é a palavra do Senhor na igreja, perderam o sentido
do que é a oração da igreja, perderam o sentido do que é tudo. Eu ouvi um pastor falando, ele estava muito bravo, porque ele estava numa reunião de obreiro, e ele estava muito bravo, alguém filmou ele e postou lá, eu achei maravilhoso. Tinha lá um monte de, como é que chama? Um monte de, quando os caras batem no cara, um monte de crítica. Eu achei maravilhoso. Ele falou assim, cheguei para o grupo de louvor da minha igreja e falei assim, ó, o grupo de louvor que faltar na igreja não sobe mais no altar. Qualquer membro do grupo de louvor. E tem mais, chega um pouco mais cedo na igreja, passa o som da igreja, deu certo, vai para a porta receber as pessoas. Porque como é que você ministra o louvor para pessoas que você não conhece, que você não dá nem a mão na porta da igreja? Olhei aquilo e falei assim, eu vou colocar isso lá. Isso vai acontecer aqui, eu posso garantir para você, nem que eu ficar só de violão sozinho. E olha que eu tenho coragem, eu sou corajoso. Vai ver que o pessoal vai ter que chegar mais cedo, vai ter que arrumar o som, depois vai lá na porta para receber você. Você vai ser recebido pelo grupo de louvor agora. Você vai ser recebido por eles com um sorriso no rosto, eles conhecendo você, parando para ouvir você falar e tudo mais. Porque como é que a gente vai ministrar o louvor para pessoas que a gente não ministra o nosso amor? Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos proteja. Você está vendo uma mesa aqui? Glória a Deus, vamos fazer oração pela internet, porque André demorou muito. Eu falo isso porque é um jeitinho de eu falar, me perdoa porque eu demorei. Se você quiser se colocar de pé para me ajudar, quiser fazer uma ginástica, esticar as pernas, porque daqui para o final agora, é de pé, de joelho, de pé para ir embora. E glorifica a Deus, você vai embora de carro, porque muita gente vai embora a pé. Eu conheci pastores que iam para a igreja, 8 quilômetros estava da igreja, e chegava de pé. E tem uma história que o pastor chegou suado, né? Porque ele veio de a pé, os irmãos da igreja, eu não vou abraçar o pastor, ele está tudo suado. Ai, que coisa, né? Que impressionante, né? Eu sei que a vida do pastor é difícil, mas assim também é demais. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Quero agradecer ao Senhor por mais uma vez nós estarmos na Tua presença num culto de ceia. Peço a Ti, Pai Santo, que agora o Senhor venha abençoar todos os meus irmãos que estavam na internet conosco, Pai, que vão assistir essa palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles agora, Pai. Abençoa, protege e guarda. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo.